Fala Jovem. Se quiser ir embora, fique à vontade. Esperava um pouco de maturidade em você. Olha, baby, vê se leva a sério. Esse nosso lance já não tem mistério. Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você. Então tenta não me provocar, que eu prometo não vou complicar. Feito nuvem solta pelo ar, é assim que eu vou te levar. Porque, olha, você me faz tão bem. Só de olhar teus olhos, baby, eu fico sem. Coração acelerado a mais de 100. Juro que eu não quero mais ninguém. Você me faz tão bem. Galera, e assim, meio sem, começamos o Fala Jovem de hoje, agradecendo a essa galera animada, essa galera agitada aqui da Univale, unidade de Biguaçu, a galera que estuda Direito, mas está todo mundo fazendo direitinho aqui? É isso que eu espero. Olha, o programa Fala Jovem, lembrando que é uma iniciativa da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, e claro, em parceria com a TVAL para toda Santa Catarina. Muito obrigado a você, ligadinho junto com a gente, continua ligado aqui, o programa hoje está demais. A gente vem sempre com um tema diferente, hoje vamos falar do Marco Civil da Internet. Esse tema que gerou muita polêmica, tanto com usuários, com as empresas, os provedores, enfim. E hoje nós vamos estar falando disso aqui na Univale, unidade Biguaçu. Quero agradecer ao Wilton e a Leia, da banda Estação Pop. Daqui a pouquinho tem mais música, mais som para a galera aqui, né? Vou mandar um som bacana. Muito obrigado pela presença. E olha só, eu quero agradecer também aos nossos convidados que vão nos ajudar, nos auxiliar a debater esse tema, esclarecer dúvidas, as minhas dúvidas e as dúvidas da galera aqui que cursa Direito também, né? Olha, agradecendo o Leonardo Vieira Ávila, advogado, professor de várias cadeiras aqui na Univale e também mestre em Direito Empresarial e Cidadania. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, né, à Universidade do Vale do Itajaí pela brilhante iniciativa, em parceria com a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É um momento muito importante de estarmos aqui com os nossos queridos alunos, enaltecer a figura do nosso coordenador também, que tem possibilitado estes momentos ímpares aqui dentro do nosso campus em Biguaçu. Muito obrigado. Agradecer também ao Carlos Alberto Luz Gonçalves, que é advogado e também professor especialista em Direito Empresarial. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, eu quero dar uma boa noite a todos aqui, né, e agradecer esse convite. O programa Fala Jovem, nada mais adequado do que fazer esse programa dentro de uma universidade, né, agradecer também aqui o convite da instituição e renovar os agradecimentos que o professor Leonardo fez, tanto à TV Assembleia, quanto à Univale e ao coordenador pelo convite. Muito obrigado. Eu que agradeço, sejam bem-vindos. E a partir de agora vamos começar, então, a dar seguimento, né, dar procedimento aí ao nosso tema de hoje, Marco Civil da Internet. Muita gente que está em casa se interessa por esse tema, eu também, por sinal, sou um usuário assíduo aí, viciado na internet, quero também ter os meus direitos assegurados, né? Olha, aproveitando a deixa, então, quero mencionar aqui uma frase que diz o seguinte: nós acreditamos que o espaço cibernético deve ser um território de confiança dos direitos humanos, da cidadania, da colaboração e da paz. Bom, na teoria é tudo muito bom, tudo muito perfeito, mas eu quero saber dos nossos convidados, vou começar aqui com o Leonardo. Primeiramente, você concorda com essa frase da presidente? E será que a rede está sendo utilizada mesmo para esse fim? Eu concordo, especialmente porque a lei, né, o Marco Civil da Internet, ele tem essa ideia de possibilitar com que essa relação seja mais segura de fato.
partir do momento que eu tenho uma legislação que permite que o magistrado, né, determine que o provedor, no caso, o provedor de conexão, traga a informação de quem disponibilizou aquilo na rede, isso é muito importante, isso traz uma segurança muito grande. Não apenas para nós, os usuários que preocupamos muitas vezes com, né, Facebook, WhatsApp, aquelas coisas assim, mas principalmente as grandes corporações, né, que utilizam a internet como uma ferramenta diária de trabalho também, né? E, nesse contexto, a segurança é muito importante. E saber quem coloca a informação na internet, seja favorável ou contra a sua imagem, né, é muito importante. E a questão da cidadania também, né? Porque a ideia é disponibilizar um acesso, tá, à internet, à rede, sem restrições, num primeiro momento. Sabendo que o quê? Que você tem a liberdade para colocar as informações na internet, fechado? Só que você tem que saber que, quando você coloca a informação, se eventualmente aquilo causar um ato ilícito a alguém, você tem como ser identificado e você vai responder por isso, claro, sem dúvida. Carlos, teoricamente, seria ótimo, seria perfeito, mas você concorda com a frase? Concordo, acredito, inclusive, essa frase ela é do próprio texto da lei. A internet é um exercício essencial à cidadania. Até no próprio texto da legislação, a lei do Marco Civil da Internet, foi publicada em abril agora desse ano, é 12.965, é o número da lei. E o mais interessante nessa legislação é justamente o fato da novidade. Pela primeira vez, é uma condição inédita em que há uma legislação que garante direitos, né? Então, dentre eles, o principal direito é o da neutralidade dos provedores de internet, para não acontecer aqui no Brasil o que efetivamente aconteceu nos Estados Unidos. A Netflix ela comprou lá uma parte pagou para a Comcast, se eu não me engano, que é a grande provedora de internet lá dos Estados Unidos, e aí, para os assinantes do Netflix, tem uma velocidade melhor para poder utilizar o serviço da internet, em virtude de ser assinante do pacote do Netflix. Coisa que no Brasil, pela Lei 12.965, está proibido. A gente vai até falar disso também. E para você que ligou agora, que está acompanhando o Fala Jovem a partir de agora, estamos falando da Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet. E olha só, a lei ela começou a ser tramitada na Câmara em 2007, mas só foi sancionada mesmo pela presidente agora em abril. Eu quero saber do Leonardo, esse tempo, foram 7 anos, né, para ela chegar a ser sancionada. Será que precisava mesmo desse tempo todo? Poderia ter sido feita antes? Ou ainda talvez precise de mais tempo? Ela poderia ter amadurado um pouco mais a ideia, um pouco mais o processo? Ok. 7 anos é bastante tempo. Claro que é bastante tempo. Principalmente porque nós falamos de um avanço da legislação que é de extrema importância para as relações sociais. Agora, se você for parar para analisar, o processo legislativo, né, ele é um processo complicado. Tem que discutir em 2 casas, né, com retorno, enfim. Tem a questão das câmaras que vão analisar a matéria para verificar o enquadramento dela, principalmente na norma constitucional, né, que toda a norma que venha a ser criada em território brasileiro tem que observar a questão constitucional. Então, 7 anos, é claro que foi uma evolução até nós chegarmos ao texto atual, né? Então, isso, na minha visão, é bastante tempo, mas é um tempo necessário para esse processo de maturação, propriamente, do texto que hoje nós temos. Agora, veja, né? Existem discussões que, até hoje, não estão completamente resolvidas. A própria questão da neutralidade, que o professor Carlos bem já trouxe, né? Que é essa... Hoje, a neutralidade, nós temos uma rede neutra, ok? Só que a lei estabelece que, por decreto presidencial, isso pode ser alterado.
Okay? Então, por decreto presidencial, existe esse poder do chefe do executivo de, eventualmente, estar tirando essa neutralidade que nós temos da rede hoje. E esse foi o grande tema de discussão antes da aprovação do atual texto, essa questão da neutralidade, se nós íamos continuar mantendo a neutralidade ou não. Né? Bom, perguntando também para o Carlos, é o seguinte, analisando, então, toda a lei hoje, todo o texto, enfim, se 7 anos, esse tempo foi necessário, foi correto, foi suficiente? Na verdade, se você tratar nessas situações, como a legislação elas são produzidas aqui no Brasil, você pode entender que 7 anos realmente é um tempo significativo. E mesmo assim, quando há uma situação dessa, e quando você tem uma condição inédita, principalmente nesse aspecto da legislação que o Marco Civil traz, ela já sai também defasada, porque a legislação não consegue, muitas vezes, acompanhar a dinâmica que são as relações humanas. Então, ela sai ainda com algumas lacunas, algumas brechas que dependem de regulamentação. Né? Então, a própria atuação do governo que a lei determina, o governo ainda tem que trabalhar questões de criar organismos multiparticipativos, democráticos, transparentes, para poder regular a matéria. Então, ela também já sai com algumas brechas, algumas lacunas que também vão ser objeto de regulamentação no futuro. Então, talvez, com o decorrer dos anos, tenha algumas alterações. Com certeza, sim. Até pela parte de regulamentação que a lei exige, né? Principalmente da responsabilidade do governo. Bom, o programa Fala Jovem é um programa que tem essa interação, essa proximidade com essa galera jovem, antenada, ligada no mundo e, claro, conectada, principalmente conectada. E temos perguntas aqui na nossa plateia. Quem que é? Pode levantar, por favor. Fala, jovem. Isso, levanta, fala seu nome e o período do curso para a gente. Meu nome é Jane Prestes, eu estudo na 9ª fase do curso de Direito. Vamos falar a sua pergunta para a gente. Muitas pessoas falam em ditadura pelo fato do controle dos provedores. Vocês acreditam que vão controlar tudo o que fazemos na rede? Boa pergunta. Será que, a partir de agora, as nossas vidas serão totalmente controladas aí pelos provedores, ou até mesmo, talvez, pelo governo, sei lá? Ok. Só em complementação ao que... Já vamos chegar na resposta da Jane, né, nossa querida Jane, nossa aluna aqui do curso, sempre com perguntas muito importantes, tanto em sala de aula e aqui também, na verdade. A Jane, pelo jeito, é popular aqui, né? A Jane é popular. Todo mundo conhece. A Jane é popular. A Jane é popular. Já é popular na faculdade. Nós temos que considerar também o seguinte, né, só em complementação àquela questão de 7 anos ser muito ou não e tal. Assim. Nós estamos falando de o uso da internet no Brasil, ok? Ele começou há 20 anos atrás, né? E nós, há 20 anos atrás, usávamos mais, né? Digo nós, assim, né? Com todo... Vamos generalizar, é exato, melhor. Exato. Utilizávamos a internet nessa época para, basicamente, na academia, né? No caso da universidade. Hoje é que está dessa forma e o acesso à internet ele é tão expandido como está. O que, efetivamente, então, essa maturação da lei é em razão do o aumento da utilização. Né? Então, de 7 anos para cá, indubitavelmente que aumentou muito. E por isso, né, que, efetivamente, nos últimos anos se viu, de 2009 para cá, principalmente, né, que se viu de forma tão clara a necessidade de termos a legislação como está. Mas, respondendo à questão da Jane ali, em relação a estamos numa ditadura, eu não acredito que seja essa iniciativa. Muito pelo contrário. Eu entendo que o objetivo da lei é, evidentemente, disciplinar as relações na rede. Ok? Tendo essa limitação daquele que vai... Veja, eu tenho a total liberdade de colocar aquilo que eu quiser na rede. Fechado? Só que, se eu colocar alguma coisa que cause um ilícito para alguém, eu vou ter que responder por isso. Por quê? Porque agora eu posso ser identificado. Né? Principalmente por quê? Porque os provedores de acesso, de conexão, eles têm a obrigação de agora, durante 1 ano, manter essas informações em ambiente seguro. Ok? Então, é necessário. Então, tem que tomar cuidado. Vou colocar lá uma coisa que eu sei que pode causar um ato ilícito,
Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se eventualmente aquela pessoa resolver entrar com uma ação contra você, ela vai conseguir saber, né? Mesmo que no primeiro momento ela não consiga identificar quem colocou, por exemplo, ok? Mas porque você pode criar um perfil fictício, enfim, né? É um Vocês fake, sabem, né? Como a galera exato, fala. vocês sabem que isso pode acontecer. Mas veja, através da legislação, o juiz pode determinar ao provedor que informe o ID da máquina, enfim, as informações de quem que disponibilizou aquilo na internet. Então, tem como chegar, tem como encontrar. Esse é o maior objetivo. Agora, é claro, o que é que se vai fazer com essas informações depois de um ano? Aí é que, né, muitos criticam e muitos se manifestam nesse sentido. Para não acontecer que nem o caso lá do Snowden, lá, né? Snowden. Que o quê? Que ele, com as informações que ele tinha, ele acabou repassando, e lá nos Estados Unidos, principalmente, tem essa questão de que não fica... Depois de um ano se faz o quê? Né? E é bem nesse sentido. Bom, Carlos, queria saber, então, a sua opinião. Será que, a partir de agora, os provedores, enfim, essas informações que antes eram sigilosas, será que quem tiver acesso às informações não pode ter um controle massivo assim da população, por exemplo, das atitudes, enfim, de todas as informações que a população, o usuário da internet vai ter? Na verdade, a preocupação da legislação era justamente fazer com que os provedores armazenassem essas informações e pudessem ser utilizadas, mas exclusivamente mediante ordem judicial. Então, os provedores de internet, eles não podem divulgar qualquer informações dos seus usuários, desde que não seja mediante ordem judicial. Então, havia uma preocupação disso, uma preocupação para você poder identificar aqueles que praticam e utilizam a internet para praticar ilícitos. Então, toda máquina tem uma identidade, né? Isso que o professor Leonardo falou, toda máquina tem um IP, que chama-se Internet Protocol. Então, sempre que você acessa a uma informação, você acessa a rede mundial de computadores, a sua identidade de internet consta, vai ficar ali marcada. Efetivamente, isso aconteceu, né? Foram 2 perfis no Wikipédia de 2 jornalistas, foram alterados e através do IP da máquina se chegou, inclusive, que eram pessoas do próprio governo, que estavam ali se utilizando de forma equivocada, né? Então, fazendo situações por conta própria, em alguns casos, mas praticando ali ilícito, difamando, inclusive, perfis lá do Wikipédia de 2 jornalistas aí bem conhecidos. Bom, vamos para mais pergunta. Quero saber quem está, por favor, levanta. Cadê? Fala, jovem. Você mesmo, por favor, levanta e fala seu nome e o período do curso. Me chamo Andréia, estou no 5º período. Qual que é a sua pergunta, Andréia? Eu gostaria de saber se está abrindo uma nova área de especialização no direito digital. Já está pensando no futuro. Mas olha só, eu sei que você está curiosa para saber se você vai ter uma área a mais para trabalhar depois que se formar, né? Mas a sua resposta, só daqui a pouquinho. A gente vai dar uma parada agora, mas daqui a pouquinho a gente volta. Segura aí! Antes de ir para o intervalo, a gente vai de música. Manda ver. New girl, her name was true. She was a whore of a lie. She couldn't spend one day alone, and she couldn't be satisfied. When you have everything, you have everything to lose. And she made herself a bed of news. Is planning on putting it to lose. But she had diamonds on inside. She wore diamonds on inside. She wore diamonds on inside. She wore diamonds. I can't get through the lights into the darkness. In the next world, so shines good in.
making sure the fortune that you seek is the fortune that you need. So tell me why the first you ask is the last to give every time. What you say and do not mean follow too close behind. Cause she had diamonds on inside. She wore diamonds on inside. She wore diamonds on inside. She wore diamonds. Obrigado, aplausos então mesmo, valeu, né? Valeu. Hilton e Léa, da banda Estação Pop. Vou pedir para vocês fazer o seguinte, só esse finalzinho da música, fazer essa galera, tava todo mundo curtindo o som, né? Faz pra gente, por favor. Finalzinho, vamos lá. Eu quero todo mundo assim, então, agora, vai. Vai, vamos interagir com a banda, galera. Olha lá, vai. Eu sei que tava todo mundo dançando aí, agora não precisa ficar com vergonha, não. Todo mundo com a mão pra cima, assim, vai. Aê, galera, valeu. Só os apaixonados aí, vai. She wore diamonds on inside. She wore diamonds. Aê. Você viu? Aplausos. Aplausos pra vocês. Aplausos pra vocês também. Você viu que na hora que falou os apaixonados, todo mundo levantou a mão, Todo mundo apaixonado. É isso aí. Gente, estamos de volta com Fala Jovem. E, como eu estava devendo para vocês, temos a pergunta da Andréia. Andréia, você pode levantar de novo? Cadê você? Levanta. Qual era a sua pergunta? Eu já nem lembro mais. Foi tanto tempo de intervalo que eu esqueci. Eu gostaria de saber se está abrindo uma nova área de especialização no direito. Carlos, vou começar com você. Essa área de, digamos assim, direito digital, talvez seja uma promessa aí para o futuro? Sem dúvida. Inclusive, aqui a Univale disponibiliza uma disciplina chamada Direito de Informática, que a gente trata questões também vinculadas a isso. E a gente agora tem uma legislação nova para poder aplicar nessa disciplina. Então, as relações, como eu disse anteriormente, as relações humanas são muito dinâmicas. E a universidade está sempre em desenvolvimento, né? Está sempre se inovando, está sempre se recriando. Aqui é um ambiente para que a gente possa trazer novas ideias, trazer novos conceitos, elaborar esses conceitos que muitas vezes o poder público traz. E, com certeza, essa disciplina já existe aqui na universidade, chama-se Direito de Informática, eu já ministrei essa disciplina, inclusive. Né? Aqui a gente está diante de 2 professores que já deram aula de várias disciplinas aqui, né? Tanto eu quanto o Leonardo, inclusive. Então, é um material novo para a gente poder também recriar, se inovar, reinventar. Esse aqui é um ambiente seguro para isso. Bom, bacana, muito obrigado. Olha, e você que ligou a televisão agora, pegou o programa pela metade, esse é o Fala Jovem, hoje diretamente da Univale, unidade de Biguaçu, com essa plateia linda, maravilhosa, muito obrigado a todos, que está cursando Direito aqui, e com os nossos convidados, o Leonardo Vieira Ávila, que é também advogado e professor de várias cadeiras aqui da faculdade. Muito obrigado mais uma vez pela presença. E também o Carlos Alberto Luz Gonçalves, especialista em Direito Empresarial. Olha só, para você que quiser levar aí o Fala Jovem para a sua cidade, para a sua faculdade, para a sua escola, é muito fácil. Entre em contato com a nossa produção através do nosso telefone 48-3221-2890. Ou, se preferir, pode mandar um e-mail para a nossa produção também, explicando tudo, o que você deseja, qual é o tema que você acha bacana discutir aí na sua cidade, com seus amigos, com a sua galera. Enfim, entre em contato com a nossa produção pelo e-mail producal@alesc.sc.gov.br. Tá bom? Entre em contato com a nossa produção e leva o programa aí para a sua cidade. Hoje estamos falando aqui, diretamente da Univale, em Biguaçu, falando de marco civil da internet. Bom, perguntar então para o Leonardo, continuando o nosso tema, o nosso debate de hoje, em relação à liberdade de expressão, que todo mundo tanto fala, que a internet hoje é livre, pode falar o que quiser, talvez a partir de hoje não vai ser bem assim, né? Como que a gente pode estar explicando para quem está em casa, que é usuário da rede mundial de computadores,
como que será, a partir de agora, essa liberdade de expressão na internet? Olha, eu não concordo com essa colocação de que vai acabar a liberdade de expressão com o Marco Civil. Muito pelo contrário. Entendo que vamos continuar podendo publicar livremente na internet. Só que temos que publicar com responsabilidade. Né? Se eventualmente eu recebo uma foto, né? Se eu recebo alguma informação que se eu disponibilizar na internet vai causar um mal a alguém, eu não devo repassar essa informação, por mais que me dê vontade. Liberdade de expressão não serve para você publicar conteúdo inconsequente na internet, muito pelo contrário. Você tem que estar o quê? Você tem que estar publicando coisas, né, que tenham utilidade. Isso é ser cidadão. Colocar, disponibilizar informações na internet que possam ser socialmente aproveitadas. Enfim, conteúdos de qualidade, Exato, que agreguem a exato. vida de todos. Com né? responsabilidade social acima de tudo. Bom, Carlos, eu quero saber a sua opinião também em relação a essa liberdade de expressão, se vai acabar, se vai limitar, ou se a partir de agora, talvez por força da lei, as pessoas irão se policiar um pouco mais antes de postar qualquer coisa na internet, né? Na verdade, esse é um ponto bem polêmico da legislação, porque a lei do Marco Civil na internet ela traz procedimentos em que o magistrado pode determinar a retirada imediata do que foi publicado. Então, se levantou algumas bandeiras de censura, de que, na verdade, se eu tenho liberdade de expressão, eu tenho o direito de falar o que eu quiser. Né? Eles entendem, né, as pessoas que criticaram esses aspectos da legislação, entendem que a liberdade de expressão ela tem que ser ampla e restrita, independente do que eu falo. Né? Se eu tenho o direito de, por exemplo, manter uma página que faça apologia a qualquer coisa que a gente entenda que não é correto, ao racismo, a isso, ou a qualquer situação assim, as pessoas entendem que eles têm liberdade de expressão e essa liberdade de expressão seria ampla e restrita. Então, a legislação agora, a 12.965, ela traz elementos processuais e que o juiz pode ali determinar a retirada direta do conteúdo. O segundo ponto é da responsabilidade. Né? Se a gente se responsabiliza o provedor ou se efetivamente responsabiliza o usuário daquele provedor. A legislação ela determinou que a responsabilidade ela é do usuário, não do provedor. A responsabilidade só recairia ao provedor se efetivamente determinado judicial para que retirasse, não retirasse. Só fazendo mais uma ponderação, na minha visão não há que se falar em censura, porque, veja, né, a lei é muito clara em dizer por determinação judicial. Ok? Ou seja, vai ter que ter um processo judicial para que exista essa determinação de tirar o conteúdo ou de disponibilizar a informação do IP, enfim, aquelas coisas todas. Então, um processo judicial, né, aqueles que já estão nas cadeiras aí de 5º, 4º período, ou mais avançadas até de processo civil, sabem que o processo em si, ele é um instrumento hábil, para o quê? Para possibilitar esse contraditório, essa ampla defesa, enfim. Né? Se eventualmente ficar comprovado e ficar evidenciado para o magistrado que não há o porquê tirar aquela informação da internet, o magistrado não vai determinar que tire. Senão também vira festa, Exato, né? Todo mundo vai querer exato. que tire Então, todos os comentários que estão aí nas redes sociais. Bom, temos pergunta aqui no meio da galera. Por favor, eu peço que levante, se identifique. Sou o professor Fabiano, coordenador aqui do curso. Prazer. Legal, muito obrigado aqui. pela presença. Eu que agradeço. E um aspecto que me chamou bastante atenção, e eu trago, não é necessariamente uma pergunta, mas é mais uma ponderação para que seja colocada em debate. E ela coincidiu com a época em que essa lei foi aprovada. Um dos detalhes, e entre outras tantas polêmicas que já foram tratadas aqui, que ainda serão tratadas, diz respeito não só à obrigação do armazenamento dos dados, mas também aonde esses dados serão armazenados. E eu digo isso e coloco isso em debate por quê? Porque, pelo menos na ideia inicial do projeto de lei do Marco Civil da Internet, havia a obrigatoriedade de que qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de iniciativa de internet, né, principalmente de grandes empresas, como as redes sociais, o Google, o Facebook, entre outras tantas, que, embora sejam empresas sediadas no exterior,
né, que elas não poderiam armazenar dados correspondentes a brasileiros no exterior. Mesmo que essa empresa só tivesse, mesmo que a empresa tenha sede, por exemplo, nos Estados Unidos ou em outro país do mundo, que não o Brasil, ela seria obrigada, né, a manter aqui no Brasil o armazenamento desses dados. E isso veio à tona, e todo esse debate veio à tona na época, justamente por conta, isso foi lá por volta de março, abril, por ali, toda aquela discussão, o vazamento, né, das informações, né, sigilosas e acerca de N países, enfim, que isso estourou na internet, através daquele cidadão lá que, enfim, espalhou essa notícia, e acabou também reverberando também no Brasil, né, a ponto da presidente Dilma Rousseff querer muito que esse dispositivo permanecesse. De urgência até na votação. Mas me parece que isso foi excluído do texto legal na última hora, salvo o melhor juízo. De toda forma, eu queria colocar em debate para os nossos professores se há mesmo essa necessidade de armazenamento de dados no Brasil, sendo o site propiciando, né, o acesso a brasileiros, mesmo que eles se sediem no exterior. Se isso é obrigatório, se há realmente esse medo, se esse medo se justifica de que os dados lá fora serão explorados por outros países, inclusive para fins estratégicos, enfim, diplomáticos, enfim, gerar controvérsias entre esses países. Bom, muito obrigado. Só resumindo, eu acho que é o seguinte: em relação ao Marco Civil da Internet, como que vai ser feita a imposição, enfim, da lei para empresas que tenham essas informações armazenadas fora do país, por exemplo, em outros países? Como que será isso aí? Na verdade, o que o professor Fabiano estava tratando é que no texto original da lei havia a obrigatoriedade das empresas, mesmo não sediadas no Brasil, principalmente aquelas que não eram sediadas no Brasil, a manterem no território nacional os chamados data centers. Ou seja, eles teriam que fazer esse armazenamento de informações aqui em território nacional. E essa situação ela foi retirada porque o processo legislativo ele passa pelas duas casas do Congresso, mas primeiro pela Câmara, depois para o Senado e depois, né, para a sanção presidencial. A obrigatoriedade dos data centers ela foi derrubada já na Câmara. Então, as comissões que trabalham, né, na Câmara dos Deputados, as comissões que trabalharam na elaboração do projeto de lei, já derrubaram do texto original essa obrigatoriedade dos data centers. O que a gente pode ter como um prêmio de consolação nesse aspecto é que toda empresa que opera no Brasil está sujeita à legislação do Brasil. É claro que, por exemplo, essas grandes empresas, né, essas grandes empresas de internet, elas não vão armazenar esses dados aqui, com certeza. Agora, é claro que o fato da informação estar sendo armazenada fora nos dificulta em algum aspecto, né, até para ter acesso a isso, né? Então, dependendo do país, tem lá a própria legislação deles também, que eles se protegem de um outro mecanismo, de uma outra maneira. Mas a empresa, estando atuando aqui, está sujeita à nossa legislação e sujeita às sanções que a própria lei determina. Ok. Bom, e para você que está aí meio boiando ainda, como que foi, o que é o Marco Civil da Internet, como surgiu, como que foi sancionado, enfim, a nossa equipe preparou um videozinho especial para você. Roda aí. A ideia do Marco Civil surgiu em maio de 2007, a partir de um artigo publicado pelo professor e advogado Ronaldo Lemos. 2 anos depois, essa ideia passou a ser discutida e entre outubro e dezembro de 2009, foram mais de 800 contribuições entre e-mails e pesquisas em sites. Formulou-se, então, a minuta do anteprojeto que voltou a ser debatida numa segunda fase, com participação da sociedade. O então ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, descreveu o Marco Civil como a Constituição da Internet. Na Câmara dos Deputados, o projeto teve sua votação adiada 29 vezes entre julho de 2012 e março de 2014. A partir de 26 de março, o projeto passou a tramitar no Senado e foi aprovado em 23 de abril. No mesmo dia, durante o NET Mundial realizado em São Paulo, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.965. Estava criado o Marco Civil na Internet. Show de bola, vocês gostaram do videozinho? Eu sei, vocês são demais.
Olha, muito obrigado a você ligado junto com a gente aqui. Esse é o Fala Jovem pela TVA. Lembrando que é uma iniciativa da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira. E, claro, em parceria com a TVA para toda Santa Catarina. Muito obrigado. Fica ligado junto com a gente aqui. Estamos falando de Marco Civil. Agora deu para entender um pouco mais. Eu vou fazer só uma observação aqui. Essa foi uma colocação minha aqui. Vocês sabiam que a cada 15 segundos no Brasil, aliás, 15 segundos, um brasileiro é vítima de cybercrimes, né, que acontece na rede, segundo a Bitdefender, com fraude de roubos de senhas, falsificações, fraudes, enfim. Vamos à pergunta, eu acho que temos pergunta aí, né? Por favor, levanta o nosso... Aqui? Então, por favor, levanta. Boa noite. Fala, jovem, fala seu nome para a gente e o seu período. Sou André Machado, sou acadêmico curso de Direito do 8º período. E a minha dúvida é em relação à aplicabilidade, professores, em relação à aplicação. O que nos garante que essa lei realmente vai entrar em vigor e vai ser apreciada, vai ser utilizada? Leonardo, fica à vontade. Na verdade, a lei ela está em vigor já, né? Então ela tinha um período de 60 dias, ela foi de 23 de abril, então, no final de junho, ela entrou em vigor, ela tinha um período de 60 dias de, como a gente chama de vacatio legis, ou seja, para até que ela pudesse entrar em vigor. Mas, na verdade, como é legislação recente, como é legislação nova, o tempo vai nos dizer isso também, né? Então, a situação é muito recente e na verdade, para aplicação da legislação, a própria lei, ela traz nas suas disposições finais uma obrigatoriedade para o poder público, junto com os provedores de internet, de fazer inclusão social. Ou seja, também de promover uma inclusão social para que as pessoas possam aprender a utilizar e usem de forma consciente. Você falou há pouco que as pessoas são muito vítimas de cybercrimes, mas elas contribuem muito hoje em dia para isso. Então, o usuário também ajuda muito a perpetuação desses crimes de internet. Então, um uso consciente da internet está previsto na legislação, para que o usuário também seja uma ferramenta contra essas atuações. Então, hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais utilizando telefones mais para utilizar a internet do que para efetivamente fazer uma ligação. O telefone hoje em dia acesso a e-mail, acesso à rede social e também faz ligação, né? Sim. Então, hoje o que as pessoas utilizam? Utilizam esses smartphones e tablets em redes abertas sem um programa de antivírus adequado. E aí abrem e-mails em rede aberta, utilizam serviços bancários em rede aberta, né? Abrem e-mails e acabam abrindo links desconhecidos. E o usuário hoje contribui significativamente, pelo menos o usuário no Brasil, contribui significativamente para a prática desses cybercrimes. Olha, então, a gente tem que ir para o intervalo, mas eu quero que o senhor responda rapidinho para a gente, então. Por exemplo, uma informação errada ou um post lá caluniando, falando mal de uma pessoa, ou uma piada de mau gosto de uma etnia ou homofóbica, enfim. Quem compartilhou essa informação, quem compartilhou essa piada ou esse vídeo, enfim, também pode responder por isso? Responde igualmente. Responde igualmente. Não basta simplesmente... E tem para situações, inclusive, que até o armazenamento, quando se tratam de questões que envolvam pedofilia, por exemplo, não precisa nem compartilhar, basta armazenar, basta ter com ele. Bom, é o seguinte, segura aí, já já a gente volta com muito mais Fala Jovem para você aqui pela TVA. E como sempre, vamos de som, manda ver. Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o choro tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores.
As flores de plástico não morrem. Olhei até ficar cansada de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o choro tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. La 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 la. As flores de plástico não morrem. As flores de plástico não morrem. Ô, Hilton e Leia, a banda Estação Pop, aqui no Fala Jovem. Muito obrigado, som bacana, redondinho, hein? Valeu. E olha só, o programa mais interativo da sua televisão, aqui da TVAL, está no ar e, claro, como sempre, ouvindo a galera, ouvindo as pessoas que estão aqui junto com a gente, essa galera animada aqui da Univale, Unidade Biguaçu, e temos pergunta logo para começar o nosso terceiro bloco bombando. Quero saber da galera, por favor, levanta quem tem pergunta aqui no meio. Tinha uma aqui, hein? Tem aqui, não fique com vergonha, levanta. Aqui? Ah, beleza. Fala, jovem, fala seu nome e o período para a gente, por favor. Guilherme, segundo período. Qual que é a sua pergunta? Bom, na verdade são duas. Eu vou emendar uma. Aproveita. Foi falado que todas as infrações, vamos dizer assim, os crimes cometidos serão resolvidos por meio de processo judicial. Eu queria que vocês, que os nobres professores, falassem um pouco sobre o poder de decreto que essa lei concede ao Executivo. E já emendando outra pergunta, se existe, por exemplo, uma página em alguma rede social, como Facebook, por exemplo, que, de certa forma, maldiga, vá contra as propostas, ou as opiniões, ou até mesmo as ações que o governo pratica, se esse decreto, se esse poder que concede, não aumentaria o poder do governo, do executivo, contra o indivíduo, contra a opinião, contra a liberdade de expressão. Obrigado. Bom, Leonardo? Ok, me parece que nós vamos começar a segunda pergunta ali, que já voltamos para a parte do decreto ali, mas a segunda questão, na verdade, em relação a aumentar o poder do Estado ou não, de novo nós estamos voltando na questão do que há censura ou não há censura. E aí vem, né? Se existir uma página no Facebook que critica com argumento aquilo que eventualmente é colocado ali contrário à legislação, é óbvio e evidente que não vai ser tirado do ar em razão disso. Ok? Isso tem que ficar muito claro. Ninguém está, a mim me parece, que a legislação, em momento nenhum, ela está tolhindo o direito que todos nós temos de criticar. E não é esse o objetivo da lei. Tenho certeza que não é esse o objetivo da lei. Quem é contrário também pode se manifestar. Tem essa liberdade. Exato. Então, você tem que o quê? Você tem que usar de forma responsável esse seu direito de ter liberdade de expressão. É nesse sentido. E a questão do decreto presidencial, no que concerne a parte da neutralidade, esse sim, né, eu sou obrigado digamos, aceitar o teu posicionamento, no sentido de que há uma intervenção forte, né, do poder executivo, né, da chefe da nação, ou do chefe da nação, enfim, nessa situação. Por quê? Porque ela, por decreto, ela pode alterar a questão da neutralidade, que hoje é o que nós temos, né? É livre o acesso,
é livre a questão da velocidade com que você transfere o pacote de dados. Então, realmente, essa questão do decreto, podendo ele intervir aí na questão da neutralidade, né, a figura do chefe da nação intervir na questão da neutralidade, para aqueles que criticam, é sim uma forma de intervenção mais severa. Bom, eu acho que temos mais perguntas. Por favor, levanta. Fala seu nome para a gente, por favor, o período. Denise, 5º período. Faça a pergunta. A polícia vai estar preparada para combater os cybercriminosos? Eu acho que essa eu vou pedir primeiramente para o Carlos responder, e eu tenho uma observaçãozinha no final também, por favor. Na verdade, a questão do poder público, ele pela própria estrutura do poder público, ele não caminha na mesma velocidade das nossas relações, né? E também, muitas vezes, principalmente numa situação dessa, que a legislação é nova, apesar de estar 7 anos sendo debatida. Mas, hoje em dia, a gente sabe que há uma ausência de delegacia especializada para isso, né? Há, quando se trata ali de questões, né, há grupos especializados dentro da polícia que tratam principalmente de questões de crimes sexuais, isso sim, né? E pedofilia, isso há uma área especializada que faz isso, mas uma delegacia própria, uma estrutura do poder público para combater cybercriminosos não existe. O que há, e aqui pelo menos em Santa Catarina a gente pode tratar a nossa realidade, é que a administração pública tem feito com que os seus policiais façam cursos para que eles possam, ali, numa investigação, ter conhecimento e base para capturar esses criminosos, ou pelo menos identificá-los e dar início ali à persecução penal. Mas uma delegacia especializada, um braço do poder público focado para isso, ainda não existe. O que também, como crítica, favorece, né, essas pessoas que vivem só pensando no ilícito, só pensando em questões criminosas, né, por ausência de ter um grupo técnico especializado focado só nisso, de atuação no poder público, favorece efetivamente esses crimes de internet. Na verdade, a minha observação era justamente essa, que Santa Catarina ela não tem nenhuma delegacia voltada para esses cybercrimes ou crimes digitais. Não, né? como estrutura especializada, não. Bom, e o que talvez falta para que isso seja feito, ou que seja, enfim, implantada uma delegacia voltada só para crimes da internet ou crimes digitais? O que precisa para isso? Na verdade, o poder público ele atua por demanda, né? Então, ele atua no sentido de suprir as necessidades públicas. A função do Estado é suprir as necessidades públicas, né? Então, a gente está vendo que, com a legislação, e essas questões, e a internet e as questões de informática, deram um salto muito grande em pouco tempo. Então, só que o poder público não acompanha da mesma forma, depende, né, de montar a estrutura, isso tem gastos, tem toda uma burocracia própria do poder público para que isso ocorra. Mas, com certeza, é inevitável. Isso efetivamente vai acontecer. Vai depender da demanda, né, da oferta e da procura, enfim. Vamos lá, então, mais perguntas aqui com os jovens. Fala, jovem, levanta, fala seu nome e seu período, por favor. Meu nome é Vinícius Rosa, do 4º período, e eu queria saber, assim, partindo da premissa que nenhum servidor é seguro, até mesmo do Pentágono já foi invadido, o que o Marco Civil garante da segurança dos meus dados? O que me garante que essa empresa vai garantir a segurança dos meus dados por 1 ano, que é um rastro para a internet relativamente muito longo, e se não é perigoso, eu devia diminuir o tempo, eu queria saber a opinião de vocês. Leonardo, é o seguinte, hoje, como ele disse, 1 ano na internet, hoje as coisas acontecem muito rápido. Então, o que a lei me garante que os meus dados estarão 100% seguros? Olha, Vinícius, nosso aluno, muito obrigado pela pergunta. A legislação ela estabelece 1 ano, né, para que o quê? Para que as informações elas fiquem à disposição de, se eventualmente existir uma persecução penal ou uma persecução civil, né, que essas informações estejam à disposição do Poder Judiciário. Fato é que, se eventualmente o provedor de conexão, que é o responsável pelo armazenamento desses dados por 1 ano, se ele perder esses dados, ok? Ou se ele deixar vazar esses dados de uma forma errada, ele vai responder por isso, né?
E o Ministério Público está aí. Para tutelar o quê? Para tutelar direito coletivo. Nós somos uma coletividade, né, de cidadãos que o quê? Que utilizamos deste serviço e estamos protegidos pela lei. Agora, o Marco Civil, ele não diz, ele diz o seguinte: a informação tem que ser guardada em local seguro. Fechado? Se o quê? Se vazou é porque não é seguro, né? E se vazou é porque não é seguro, consequentemente isso é um ato ilícito e vai ter uma responsabilização do provedor responsável em razão disso aí. Quem é que vai titularizar essa ação? Provavelmente o Ministério Público. Okay? Ele é que tem essa obrigação, né, de tutelar o direito coletivo nesse particular contexto. Okay? Então, assim, nesse período de 1 ano, os meus dados estão sendo armazenados pela empresa. Fui vítima de uma clonagem de cartões, meu nome foi usado indevidamente. Como eu devo agir nessa situação? Nesse caso, não vai mudar. Para o consumidor, não vai mudar. Na relação dele com o banco, não vai mudar. Por quê? Porque ele vai demandar contra o banco. Né? E o banco é que vai o quê? Vai indenizar os prejuízos que eventualmente ele teve pelo cartão que foi clonado, aquela coisa toda. Então, mesmo os dados sendo furtados, por exemplo, do meu provedor, do meu servidor, mas isso eu estou dando um exemplo de banco, mas temos outras situações também. Inclusive, né? O Sindicato dos Bancários, eles têm uma defesa muito forte em relação a essa questão do Marco Civil. Né? Por quê? Porque eles dizem que agora o que o banco vai ter que fazer? O banco vai ter que ir atrás de quem que, eventualmente, entrou, enfim, invadiu o computador, utilizou as informações para poder rastrear, para poder puxar o dinheiro, transferir para outras contas, aquela coisa toda. Então, para o consumidor, neste particular contexto do exemplo do banco, não vai mudar nada. Eu vou continuar procedendo da mesma forma, vou fazer o BO, né? Vou o quê? Vou tentar buscar com a agência a devolução do meu dinheiro, se a agência não devolver, eu vou entrar com a ação. Por quê? Porque o banco, pela teoria do risco, enfim, ele responde neste particular contexto. Então, agora, na minha opinião, é o seguinte, né? Deveria sim o quê? Deveria sim existir, e isso a lei infelizmente não traz, a obrigação, e esse teu exemplo foi muito interessante, de o banco ir atrás para descobrir. Porque muitas vezes o banco não vai. Muitas vezes o banco não vai. Ele vai lá, paga para o consumidor, devolve o dinheiro, e ele não vai atrás para descobrir o que foi o fato gerador daquela situação. Isso é importante. Olha só, o tema hoje foi maravilhoso, todo mundo quis falar. É um tema que chama a atenção e por isso temos mais perguntas, viu? Tem mais perguntas aqui. Opa, levanta, fala jovem, fala seu nome e seu período para a gente. Boa noite, Gabriela, primeiro período. Eu gostaria de saber a questão da velocidade da internet. Como é que vai ficar? Porque hoje em dia a gente paga 100%, recebe 30%, e por enquanto está tudo certo, né? E como é que vai ficar depois da lei? Como é que vai ser a fiscalização? Como é que vai agir se alguém reclamar que não recebeu a porcentagem certa? Carlos, é a neutralidade que a gente estava falando, né? É verdade. A neutralidade, hoje em dia, os provedores eles não podem diferenciar ali a tua velocidade de navegação. O que você efetivamente contratou é aquilo que vai ter que ser utilizado. E o ponto da neutralidade é esse, para evitar que os provedores de internet fechem acordos com algumas empresas e também se vincule, na verdade, o tipo de tráfego. Então, você contrata pela velocidade, você não contrata o tráfego que você vai utilizar. Você não pode, por exemplo, contratar o provedor e dizer, olha, no meu contrato aqui não roda vídeo, ou no meu contrato aqui não roda Facebook, ou no meu contrato aqui de velocidade não roda determinada rede social, ou que seja. Isso ou não pode fazer mensagens pelo WhatsApp, ou não pode fazer mensagens pelo Viber, que são esses que são os mais utilizados. Né? Uhum. Então, esse tipo de bloqueio também está proibido. Então, o consumidor ele vai ter a velocidade que ele contratou. É claro que se... Independente do que ele acessar. Independente do que ele acessar. Hoje tem programas muito simples que você pode checar se a tua internet está dentro da velocidade contratada. Uhum. Você consegue colocar programas, entrar em sites que dão a velocidade. Você bate seu IP no IP do site e volta, ele dá a velocidade da tua internet. Então, você, com base naquilo, vai efetivamente checar se a velocidade de tráfego é aquela que você contratou. Se não você tem direito de... É isso mesmo. E não batendo com a velocidade contratada, como eu devo prosseguir? Então, você está na qualidade de consumidor.
Então, você tem todas as ferramentas que o consumidor tem, desde o PROCON até o judicial. Você pode ou negociar com a empresa, pedir devolução de valores, ir aos órgãos de defesa do consumidor, ou até mesmo não resolver nenhum desses casos, entrar no judicial. Ok. Bom, e para você que está nos acompanhando aí, muito obrigado, primeiramente. Gostou do programa? Está gostando do programa? Quer revê-lo na internet depois? É muito fácil. Quer ver os programas que já se passaram, que já foram gravados? Estão na internet também, é muito fácil. É só entrar no site da Agência AL, agenciaal.alesc.sc.gov.br. Clique em TVAL, depois em Programas, em Produções, e que lá você vai ver todos os programas, todos os Fala Jovens já gravados em toda Santa Catarina. E o próximo pode ser aí, na sua cidade. O programa Fala Jovem é um programa itinerante, que interage com os jovens e também tem música. E hoje estamos recebendo Hilton e Leia, da banda Estação Pop. Bom, Beleza. Fala um pouco da banda pra gente, Primeiro, né? obrigado pelo convite, né? Eu que agradeço a presença. Alessandra aí, valeu. Nossa banda é uma banda de baile, na verdade, né? Somos em 8 integrantes. Essa banda grande, né? Banda grande, é uma formação aqui exclusiva, na verdade, aqui pro Fala Jovem, né? Obrigado. Então a gente veio fazer um som aqui pra galera. E somos banda de formatura, nós atendemos principalmente esse público, né? Essa galera que está se formando aí. Trabalhamos com várias empresas organizadoras de formatura, né? E quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, ver a banda em ação, num baile, numa formatura, pode acessar o nosso site, que é o www.bandaestaçãopop.com.br. E lá você tem link para Facebook, para Twitter, né? Para YouTube, para acompanhar nossos vídeos também. E o baile de formatura, hoje a gente mostrou uma linha um pouco mais MPB, né? Ah, sim. Até pela situação. Mas o baile é aquela coisa, aquela alegria, né? Aquele momento que a gente toca uma banda que não tem nenhum tipo de preconceito musical. Tocamos desde o Metallica até o Lepo Lepo, sem nenhum tipo de não preconceito. acredito que não trouxeram Lepo Lepo pra gente hoje. E você também, linda, vozeirão, parabéns, viu? Tem de tudo na nossa banda, é bem eclética e a galera curte bastante. A gente tem uma energia muito boa, a banda é bem unida e estamos aí, estamos trabalhando e estamos curtindo muito. A gente adora, né? É bom fazer o que gosta, né? Olha, agradecer ao Leonardo Vieira Ávila, muito obrigado pela presença, foi muito esclarecedor, ajudou muito o tema a esclarecer diversas dúvidas minhas e dessa galera. Valeu pela presença, viu? Muito obrigado, renovo os meus agradecimentos aí para a Assembleia Legislativa, né, por meio do Estação AL, de estar tendo essa brilhante iniciativa de trazer aqui esse debate para a universidade. Eu acho que é um momento, não tenho certeza que isso é um momento ímpar na história da universidade, essa proximidade com vocês, e com certeza nós estaremos sempre aí de portas abertas, renovar aqui os agradecimentos ao coordenador do curso pela brilhante iniciativa. Muito obrigado. Bom, agradecer também ao doutor e professor Carlos Alberto Luz Gonçalves. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, foi uma satisfação, foi uma noite aqui muito proveitosa, a gente pôde trazer alguns temas, discutir. Eu disse no início que o nome do teu programa era muito adequado, estar aqui numa instituição de ensino, na universidade. Agradecer essa iniciativa e, com certeza, combinando com o nosso coordenador aqui, vai ser a primeira de muitas. Com certeza. Para a gente aumentar o debate, aumentar a discussão e fazer uma aula diferente, porque aqui, na verdade, a gente tem 2 professores que não deixam de estar também falando para alunos, a gente também acaba, de alguma forma, ensinando, ministrando alguma coisa. Agradecimento à instituição, coordenador, muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, estamos acabando o nosso Fala Jovem de hoje, mas nos procure na internet. Faz de novo. Muito obrigado a vocês, aos alunos de Direito aqui da Univale, Unidade Biguaçu, um forte abraço, valeu e até mais! Tchau, tchau, gente, vamos de música! Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim. Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim, vai, e vai no cavalinho, vai, vai no cavalinho, vai no cavalinho, vai. É no potó, vem com Estação Pop na pegada do galope, é no potó.
Vem com estação pop na pegada do galo. Dá palmadinha não, dá palmadinha não, dá palmadinha. Quem dá palmada sou eu, dá palmadinha não, dá palmadinha não, dá palmadinha. Olha, vai, 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 vai no cavalinho, vai, 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 vai. Vai no cavalinho, vai, 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 vai. Vai no cavalinho, vai, 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 vai. Vai no cavalinho. Valeu.